Olá, seres humanos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a resenha do livro de hoje é a minha obra preferida de todos os tempos, a minha escritora preferida, que é a Virginia Woolf. Eu trouxe para vocês Um Teto Todo Seu, que é um dos livros mais famosos dela, é um dos ensaios feministas mais famosos de todos os tempos. E, na verdade, eu conheci a Virginia antes de conhecer suas obras. Eu li algumas passagens dela muito breves, assim, em alguns livros, falando em alguns sites, mas eu conheci a história dela, me encantei pela pessoa, e depois que eu fui procurar os livros dela, eu vi falando que esse livro aqui ele era um ensaio feminista, e isso já me chamou a atenção, mas na verdade eu não tinha a mínima ideia de como seria trabalhado isso, e me surpreendeu de uma forma absurda. E antes de eu falar pra vocês do que essa obra magnífica trata, eu preciso falar da escrita da Virginia Woolf. Ela é muito conhecida pelo fluxo de pensamento, bem o estilo de Clarice Lispector, mas é um fluxo de pensamento completamente diferente. Pra falar a verdade, parece que ela tá brincando com as palavras. A Virginia, ela consegue enrolar a gente, mas não enrolar de uma forma que deixe cansativo a leitura, não, muito pelo contrário. As voltas que ela dá só deixa mais magnífica ainda a leitura, porque ela consegue te colocar dentro da cabeça dela, ver os pensamentos dela, sentir os pensamentos dela. E aí depois que você tá tão envolta naquela nuvem, naquela névoa de pensamentos, todo condensados, como se você estivesse literalmente na cabeça dela, ela te puxa de volta pra realidade e volta a falar aquilo que ela tava falando. E você sente esse choque várias vezes durante o livro. Tem horas que você precisa parar e pensar, meu Deus, é uma progressão textual maravilhosa, extremamente gostosa e que te faz refletir muito. Primeiro, a gente precisa entender que antes disso daqui virar o livro Um Teto Todo Seu, era um artigo chamado Mulheres e a Ficção. E ela dava palestras lá na década de 20, na década de 30, sobre esse tema, das mulheres e a ficção. Lembrando que ela dava essas palestras em faculdades para mulheres. Por isso que quando você lê, você vê que ela tem uma liberdade de falar muito grande, uma liberdade que ela não teria se ela desse essas palestras para homens, provavelmente porque talvez ela seria censurada ou seria ridicularizada. Mas enfim, a premissa básica do livro é as mulheres e a ficção. É isso que ela vai dialogar o livro inteirinho. Esse livro aqui foi escrito lá em 1920 e para falar sobre as mulheres e a ficção, ela começa apresentando pra gente uma teoria básica, que a mulher precisa ter dinheiro e um teto todo seu se pretende escrever ficção. E ela vai dialogando sobre essa tese básica dela durante todo o livro, explicando cronologicamente o papel das mulheres, por que elas precisam do dinheiro, por que elas precisam de um teto todo seu, por que elas precisam dessa liberdade e dessa privacidade. E é muito interessante porque logo no comecinho ela já mostra pra gente que antes do século 14, 15 não tem nada escrevendo sobre as mulheres. O básico que tem é tal fulana foi mãe de tal fulana, mas ninguém tava nem aí pra escrever sobre a vida das mulheres, sobre a condição das mulheres. As mulheres não podiam escrever porque as mulheres nem sabiam ler, nem sabiam escrever porque elas não podiam fazer isso. E aí ela vai cronologicamente mostrando o papel das mulheres, a luta das mulheres, tudo que elas vão conquistando ao longo do tempo, até o presente momento dela, que é 1930. E sabe de uma coisa? A gente acha que em 1930 elas já, conquistaram muita coisa, já são super livres. Nossa, 1930 é logo ali, mas, cara, tem tanta barreira ainda pra quebrar. E aí a gente pensa, hoje em dia, quantas coisas ainda precisam ser quebradas. Muitas coisas que a Virginia pontua aqui eu vejo ainda hoje. E, já se passaram anos e anos e anos e anos e anos. E um dos pontos que ela ressalta logo no comecinho é quanto à pobreza do sexo feminino e à prosperidade do sexo masculino. E uma das razões pelas quais o sexo feminino é tão pobre é a falta de educação. E eu não tô falando que as mulheres são mal criadas. Estou falando que elas não têm educação. Durante muitos anos na história, as mulheres não puderam frequentar as escolas, as mulheres não puderam ler, as mulheres não puderam escrever. Como que um indivíduo vai prosperar sem educação? E nós temos o patrono da nossa educação brasileira, Paulo Freire, falando que a educação é o que pode libertar o indivíduo, que pode fazer o indivíduo prosperar. E é justamente isso que a Virginia traz pra gente. E logo após disso, ela traz um ponto tão interessante, mas tão interessante, que, pra falar a verdade, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. Que é a necessidade dos homens de serem grandes. Eles não estão preocupados com a inferioridade das mulheres. Eles estão preocupados em ser grandiosos. É só isso. Eles querem ser superiores. É um ego inflado de um jeito enorme, porque durante anos o mundo foi o parquinho dos homens e eles podiam fazer o que bem entendiam com isso.
com nós, com tudo. E aí, enquanto ela vai falando de como os homens precisam ser superiores por causa desse ego deles que faz com que eles queiram ser os donos e os reis do mundo, ela coloca pra gente, ok, homens querem ser superiores, ok, mas o que impede também as mulheres de conseguirem entrar na ficção, de conseguirem prosperar? Aí ela lembra a gente que é impossível um ser humano ter 13 filhos e ainda assim conseguir fazer um pouquinho de dinheiro. É literalmente impossível. E pra isso ela cria uma personagem, a Virginia Woolf é mestre de fazer isso, ela faz isso o livro todo. Ela cria personagens pra ir dando exemplos do que ela tá falando. E aqui ela fala dessa menina, ela fala que a mãe dela teve tantos filhos, a bisavó dela teve tantos filhos, agora ela tá tendo um filho. E enfim, ela vai enrolando a gente nessa história pra gente conseguir entender tudo que ela tá falando, pra no final a gente entender que é impossível pra uma mulher ter a quantidade de filhos que tinha naquela época, e com aquela época eu tô falando até alguns anos atrás, né, porque a quantidade de filhos que as mulheres tinham começou a cair mais ou menos lá pra Segunda Guerra Mundial, se eu estou enganada, mas foi mais ou menos isso mesmo. Como que você vai conseguir focar em qualquer outra coisa se você tem uma cambada de criança pra cuidar? E esse é mais um ponto, por que as mulheres não têm tantos filhos hoje em dia? Porque elas têm a sua própria vida pra cuidar. E agora vamos lá, vamos falar sobre as mulheres e a ficção. Por que as mulheres não escrevem ficção de uma vez por todas? Bom, as mulheres estão na ficção, isso nós não podemos negar. Temos personagens femininas por toda parte. E aí ela coloca, como sempre tem uma mulher nas ficções, mas nunca escrito por mulheres. Ou pelo menos na maioria das vezes, dependendo da época. Porque as mulheres começaram a escrever há pouquíssimo tempo, se nós formos comparar com a escrita dos homens. Se a gente for pegar lá nas histórias de cavalaria, nas novelas de cavalaria da Idade Média, a gente tinha personagens femininas. Na maioria das vezes, o eu lírico era feminino, mas era escrito por um homem. E nessa de mostrar que as mulheres estavam na ficção, mas elas não escreviam ficção, e aí você fica com essa dúvida, mas por que elas não escreviam? Escreviam nada, na verdade, nem ficção, nem romance, nem nada, mas por que elas não escreviam? O que esbarrava as mulheres de fazer isso? Além da falta de educação e além da quantidade de filhos que elas tinham, nós temos uma outra questão muito importante, e ela traz um exemplo fantástico que me surpreendeu muito quando eu li, que depois eu percebi que tem várias músicas inspiradas nesse exemplo dela aqui desse livro, que é a possível irmã de Shakespeare. Virginia Woolf cria uma irmã para Shakespeare chamada Judith Shakespeare. E ela conta a história de Judith. Como seria se Judith tivesse nascido com o mesmo dom, a mesma genialidade do irmão? Será que ela teria sido uma grande escritora, uma grande dramaturga, assim como o irmão dela? E a gente vê que não. Primeiro, que o pai a proibiria de escrever, porque o pai iria querer que ela se casasse com um homem local, para que ela tivesse filhos, e enfim, aquelas coisas que nós estávamos acostumados a saber. Ela não poderia escrever. Toda aquela genialidade ficaria presa na cabeça dela, ela acabaria enlouquecendo, precisando colocar toda a criatividade, toda a mente dela que estava funcionando a todo vapor para fora, e ela não conseguiria. Ela seria repreendida por escrever, estaria com um casamento marcado e então fugiria para a cidade, assim como o irmão dela fez. Shakespeare fugiu, trabalhou por um tempo na portaria de um teatro, ele via as peças de teatro de fora, até que um dia ele conseguiu ser contratado, e aí vocês sabem o fim da história. Mas Judith não. Ela chegaria lá, aquela menina esperançosa com todos os sonhos dela. Ela seria facilmente enganada pelo dono do teatro, que seduziria ela, falando que daria todas as oportunidades do mundo pra ela, mas na verdade ele só iria engravidá-la. E aí a vida dela acabaria nesse instante. Na verdade, uma das características da Virginia que eu percebi, pelo menos lendo esse livro, não sei se isso aparece nos outros livros seguintes, é que eu acho que ela não é muito fã de ter filhos. Se eu não me engano, ela não teve nenhum filho em vida, e eu acho que ela via a maternidade como um impasse na vida da pessoa, da mulher, na verdade. Enfim, o triste fim de Judith seria morta, ela se suicidaria porque todos os sonhos dela iriam por água abaixo e ela não conseguiria chegar a lugar nenhum. Enquanto isso, o irmão dela seria o mais famoso dramaturgo de todos os tempos, lido até hoje, séculos depois. E aí a gente consegue ver que a Judith não teria as mesmas oportunidades que Shakespeare, ela não teria as mesmas chances que Shakespeare, e faz a gente pensar que nós perdemos
milhares e milhares e milhares de escritoras, mulheres criativas que não tiveram a oportunidade de demonstrar o seu dom e o seu talento e a sua genialidade ao longo do tempo. E nessa parte da história, Virginia mostra pra gente várias mulheres que foram quebrando essas barreiras ao longo do tempo. Ela fala de uma, eu não sei se eu vou pronunciar certo, me perdoem se estiver errado, que é a Afra Ben. E ela foi a primeira mulher que conseguiu viver da escrita. Ela conseguiu ser levada a sério depois de muita luta. Eu acho que o marido morreu e aí ela teve que se virar e ela acabou conseguindo vender seus escritos, começou a traduzir textos e ela viveu da escrita. E pela primeira vez as meninas e as mulheres poderiam falar: não, eu vou viver da escrita, porque se ela conseguiu, eu também consigo. E isso foi o primeiro empurrão. Além dela, a gente tem também George Eliot, temos as irmãs Brontë, temos Jane Austen, e agora as portas estavam começando a se abrir. As mulheres podem escrever, as mulheres podem escrever, as mulheres estão começando a ter alguma chance de fazer alguma coisa. Isso que a gente tá falando lá de 1800 e bolinha. Mas aí entra outro impasse. As mulheres podem escrever, claro que elas podem escrever, mas elas só podem escrever romances. Não eram levadas a sério a escrever mais nada. E um desses exemplos é uma das duas irmãs Brontë, que eu não lembro qual das duas é, e ela fala que uma das duas ela tinha um talento nato para escrever livros de suspense, mas não era levada a sério e acabou escrevendo romances mesmo, porque é o que era aceito. E aí, de todas essas autoras que eu falei e de várias outras, Virginia consegue mostrar pra gente como os sentimentos da autora conseguem atrapalhar uma obra. Mas por que, Vitória? Como assim atrapalha uma obra? Bom, estamos falando de anos de proibição. De anos sem conseguir escrever e ser livremente. As mulheres não tinham liberdade nenhuma, agora que elas estão começando a escrever. Ela até mostra um poema de uma duquesa, de uma lady, eu não lembro direito. Ela tinha muito dinheiro e aí ela vivia isolada e ela escrevia. Era uma das poucas mulheres que conseguia escrever na época. Só que os escritos dela eram amargurados. Ela depositava a raiva dela quanto a todo esse sistema patriarcal. E não era uma obra-prima, porque tinha a raiva dela ali no meio. A Virginia coloca que quando a autora deixa os sentimentos dela mundanos atrapalharem a obra, não é mais uma obra-prima. É muito complexo você ver isso, porque como não sentir raiva? Como não ficar estupefada com essa realidade? Não tem como. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, é muito legal a ressalta que ela faz acerca de Orgulho e Preconceito de Jane Austen, que é um dos meus livros preferidos da vida também. E ela coloca que a Jane Austen teve uma genialidade tremenda. Porque apesar de não ter toda a liberdade do mundo, apesar de não ter um teto todo seu, ela conseguiu não deixar as frustrações do mundo atrapalharem os escritos dela. E ela fala que você lê o livro e você consegue ver nitidamente que é pleno. A Jane Austen não deixava que isso atrapalhasse ela. Na verdade, a gente tem uma crítica enorme nos livros da Jane Austen. Não é só um romance, e eu acho que ela conseguiu mascarar isso muito bem para que as pessoas não criticassem tanto na época, eu acho. Mas enfim, é uma crítica tremenda da sociedade da época. E é até interessante pegar o exemplo da Jane Austen, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Jane Austen costumava escrever na sala de estar. A porta da sala rangia muito e ela não deixou que consertassem, porque quando ela estava escrevendo, ela conseguiria ouvir que alguém estava entrando e aí ela poderia esconder os seus manuscritos. E aí a Virginia dialoga sobre isso. Imagina quantos pensamentos, quantas frases foram perdidas por causa disso. Porque ela estava lá no seu momento criativo e aí alguém entra, ela tem que parar e esconder os escritos dela. Imagina quanta coisa linda teria saído da mente da Jane Austen se ela tivesse tido toda a liberdade do mundo para escrever. Ou talvez toda a genialidade dela tivesse sido mais bem usada justamente por causa de todo esse suspense de ter que esconder os seus escritos. Não sei, mas é algo que a gente possa refletir sobre. Ela até mostra uma parte do livro do Morro dos Ventos Vivantes e ela fala como estava perfeito. O pensamento estava incrível, a ideia estava perfeita. Mas aí você sente que quebra. Tem alguma quebra. A gente não sabe o que estava acontecendo quando ela estava escrevendo, mas houve uma quebra. E aí a Virginia pensa em tudo que poderia estar acontecendo. Como teria sido se ela tivesse tido a liberdade para poder seguir com seus pensamentos livremente, sem precisar quebrá-los. E aí estamos quase chegando na conclusão dela sobre essa ideia das mulheres precisarem de dinheiro e de um teto todo seu para poderem escrever.
ela volta a falar sobre essa coisa da superioridade masculina e da inferioridade feminina. E aí ela usa as campanhas feministas. Naquela época a campanha sufragista estava em alta, e aí ela fala das sufragistas e de como isso cutuca o ego dos homens e como eles precisam se autoafirmarem quando veem coisas desse tipo acontecendo. E aí, falando sobre essa superioridade masculina e essa vontade do homem de ser superior que as mulheres, ela fala sobre um texto de um homem. De fato, era delicioso ler novamente um texto de homem. Era tão direto, tão reto depois dos escritos das mulheres, indicava tanta liberdade mental, tanta liberdade pessoal, tanta confiança em si mesmo. Tinha-se uma sensação de bem-estar físico na presença dessa mente bem nutrida, bem educada e livre, que nunca fora impedida ou contrariada, mas tivera ampla liberdade desde o nascimento, para estender-se da maneira que bem lhe aprovesse. Tudo isso era admirável. Mas depois de ler isso, ela percebe que nos textos masculinos a gente consegue ver o ego masculino, o eu, homem, querendo se sobressair a todo momento, e ela percebe que os textos masculinos não são tão claros e tão retos assim. Eles têm essa sombra masculina querendo se sobrepor a tudo e a todos. E uma das primeiras conclusões que ela tem é de que os autores e os escritores em geral, eles precisam ter liberdade. Vou ler um pedacinho pra vocês. É preciso haver liberdade e é preciso haver paz. O escritor, pensei, uma vez concluída sua experiência, deve recostar-se e deixar que sua mente celebre suas núpcias na escuridão. Não deve olhar ou questionar o que está sendo feito. E aí, nós temos a grande conclusão desse livro, de que a mulher, pelo menos nessa época, precisava ter 500 libras esterlinas e um quarto com fechadura na porta, se quiser mesmo escrever ficção ou poesia. E por que as 500 libras esterlinas? Era um dinheiro que ela achava considerado necessário para que a mulher conseguisse se dedicar totalmente à escrita, para que ela não precisasse se preocupar com absolutamente mais nada e deixasse a sua liberdade, a sua mente trabalhar sozinha e conseguir relaxar e focar apenas em seus escritos, assim como os homens faziam. E ainda, um complemento dessa conclusão que ela tirou acerca das 500 libras e do quarto com uma fechadura na porta, é de que elas precisam de influência e de dinheiro destinado à cultura. Mas por que isso? E aí ela fala aqui: o poeta pobre não tem hoje em dia, nem teve nos últimos 200 anos, a mínima chance. Isso falando dos poetas. Agora vamos falar das mulheres. As mulheres têm tido menos liberdade intelectual do que os filhos dos escravos atenienses. As mulheres, portanto, não têm tido a mínima chance de escrever poesia. E aqui ela vai mostrar pra gente todos os autores e os escritores conhecidos que eles tiveram algum tipo de renda. A maioria deles, os mais famosos, eles tinham alguma parente, alguma família que iria dar dinheiro para eles, alguma herança que eles ganharam para eles poderem se dedicar a escrever. E se elas não tiverem isso, se elas não tiverem esse estímulo cultural, elas não vão conseguir. Uma coisa muito importante que ela falou também é que muitas vezes as mulheres tinham esse dom, tinham essa genialidade, mas elas não conheciam o mundo, elas não conheciam nada além da cerca da casa delas, elas não tinham esse conhecimento de mundo afora, não conheciam pessoas, então o que elas iam escrever? Elas não tinham conhecimento de nada sobre isso. Ao contrário dos homens, por exemplo, de Shakespeare, que conheceu muitas pessoas, pôde viajar, pôde seguir seu caminho livremente, que ninguém iria impedi-lo. E esse é mais um impasse que as mulheres tiveram naquela época, e até hoje algumas têm. E vemos que mesmo em 1930 as mulheres ainda tinham milhares de restrições. Aqui no livro mesmo ela cria uma das personagens que tenta entrar na biblioteca de uma faculdade que ela cria também, e ela é barrada porque ela não é um desses estudantes que tataravô pagou uma quantidade pro bisavô estudar, e o bisavô pagou uma quantidade pro avô, e aí o avô pagou pro pai, e o pai paga pro filho. É uma hierarquia de meninos indo estudar nesses lugares e as mulheres não têm oportunidade. Tanto que essas palestras que ela deu sobre esse tema são para mulheres, em faculdades para mulheres. Eu sei que eu falei demais, mas é porque esse livro aqui, ele é recheado de coisa interessante. Olha aqui, eu marquei tudo, tá vendo? Eu marquei tudo. Eu grifei praticamente o livro inteiro, porque ele é sensacional e te faz pensar muito.
Gente, isso daqui foi escrito em 1930. O movimento das sufragistas estava acontecendo na maior parte do mundo. Esse fim de semana foi as eleições e eu espero muito que vocês, mulheres, tenham ido lá votado e usufruído do direito que a gente conquistou por muita luta. Muitas mulheres tiveram que lutar. E aqui em 1930, várias outras coisas que hoje nós vemos ser essenciais para a nossa vida, as mulheres não tinham. E foi por muita luta que elas conseguiram isso. Então esse livro aqui me fez refletir muito sobre o meu papel como mulher, sobre o papel dos homens ao meu redor e de como a nossa sociedade patriarcal, ela ainda tenta se manter e ela ainda se mantém. O mundo foi feito por muitos anos para ser o parquinho dos homens e por isso que se parece tanto com eles. Mas a gente também vive aqui e a gente também tem direitos. Esse livro aqui foi o primeiro ensaio feminista que eu li, foi o primeiro livro, assim, totalmente feminista que eu li. Ele me abriu muitos olhos, encheu meu coração de felicidade com tanta coisa inteligente que eu li. E uma das coisas que é mais interessante na Virginia Woolf é o sarcasmo dela. Ela utiliza de sarcasmo para falar várias vezes sobre vários assuntos e eu imagino que alguns homens devem ter pegado para ler e achavam que ela tava falando sério, mas não, querido, ela tava sendo sarcástica. Enfim, eu sou totalmente apaixonada por esse livro, ele é completamente magnífico e aqueceu meu coração de felicidade por saber que mesmo em 1930, mesmo sendo proibida de fazer diversas coisas, como por exemplo entrar numa universidade de homens, que ela cria uma personagem aqui para entrar na biblioteca de uma universidade criada por ela aqui para esse livro também, e ela é proibida simplesmente porque ela não é um homem e não estuda lá porque ela não é um homem. Essas universidades comuns da Inglaterra, o bisavô pagava pro avô estudar, o avô pagava pro filho, o filho pagava pro neto. Nossa, baguncei tudo, mas vocês entenderam, né? Isso era hierarquizado e aí elas não podiam pisar lá porque mulheres não eram aceitas lá. E a gente pensa, hoje em dia, nós podemos entrar numa universidade, isso foi por causa de muita luta, e eu espero que vocês sejam muito gratas pelo movimento feminista, por ter nos dado tanta coisa que é de nosso direito. E até hoje em dia a gente tem que lutar por muita coisa e não podemos desistir, a gente tem que continuar lutando porque ainda tem muita coisa para ser conquistada. Nós merecemos essa igualdade e eu espero muito, muito, muito que vocês tenham consciência disso. Então por hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Contem aí pra mim se vocês já leram esse livro ou se já leram outro livro feminista e gostaram também. Eu aceito muitas sugestões porque fiquei apaixonada nesse livro e eu pretendo ler todos os livros da Virginia Woolf porque eu estou apaixonada na escrita dela. Essa é a minha meta para 2021. Então já deixei aqui também sugestões suas para ler Virginia Woolf. Ficarei muito agradecida. E por hoje foi isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de mandar para suas amigas. Tô falando amigas porque eu não sei se vão ter muitos meninos e homens que vão gostar desse vídeo, mas enfim, se gostarem, ficarei muito feliz. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação porque teremos muitos livros muito incríveis aqui no canal. Beijo!